e amigos, irmãs queridas, sejam bem-vindos a mais um programa Reflexões à luz do nosso amado Espiritismo, da nossa busca de informações que são importantes para o nosso dia a dia e para a nossa visão de uma vida equilibrada. Hoje nós temos a grande satisfação de ter conosco aqui a doutora Luciane Frazão, que é a especialista nesse nosso assunto do autismo, que é tão importante nos dias de hoje, nós aprendermos e trabalharmos juntos nessa condição de evolução dos nossos irmãozinhos. Eu vou pedir a Luciane que apresente a ela mesma e aí nós vamos fazer essa continuidade do programa. Muito bem, doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Paulo. Obrigada a todos vocês que estão aí por essa oportunidade de podermos bater esse papo, de conversarmos sobre esse tema, que é um tema para mim muito caro, muito importante. Acho que vamos ter aí um momento de muitas vivências, de compartilhar muitas boas histórias. Eu costumo brincar e dizer que sou uma boa contadora de histórias. E é tudo que nós precisamos, é aí que a gente aprende com naturalidade. Perfeito. Isso, mas então eu vou começar me apresentando, né? Sou Luciane Frazão, como o Paulo disse, né? Eminentemente uma professora, antes de qualquer coisa, né? A minha trajetória profissional está toda pautada no magistério. É nessa área que eu começo, então, a desenvolver as minhas vivências e os meus estudos, né? A minha formação, eu sou pedagoga, sou especialista em educação especial, sou psicopedagoga, fiz mestrado e doutorado na área da educação e este ano estou, então, finalizando o meu pós-doutoramento na área de ciências humanas. Mas, na verdade, toda essa titulação, toda essa formação, ela vem como consequência das vivências e das histórias, então, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu começo lá atrás, na década de 90, assim que termina o antigo magistério, né, antigo curso normal, né, nível de ensino médio. E aí eu começo, então, a atuar nas escolas. Começo primeiro na rede privada, depois eu vou para a rede pública. E logo no início, então, na minha primeira turminha tinha uma criança com deficiência. Olha. Né? Na época, uma turminha de criança de 3 anos e tinha um rapazinho com síndrome de Down. E eu nunca mais esqueci das palavras da orientadora, da pedagoga que tinha na escola na época, me dizendo, olha, você sabe que agora é todo mundo junto, né? E aí eu parei e fiquei assim, mas em algum momento era para ser separado? Então isso, de uma certa forma, me impulsionou a começar essa trajetória de estudos, tentando entender, processar as informações que chegavam, né, para fazer, então, um trabalho mais assertivo. Depois, em algum momento, eu também tenho uma experiência com a reabilitação, que aí eu vou trabalhar em espaços de reabilitação com equipes multidisciplinares, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, o que acaba ampliando um pouquinho mais o meu olhar sobre a inclusão, né? E aí, enfim, até hoje aí navegando por esse universo entre saúde e educação, tanto na experiência profissional quanto nos meus estudos, e me fazendo um pouquinho dessa pessoa que eu sou hoje, mas é claro que sempre junto com eles e com as suas famílias. Porque uma das coisas que eu acredito muito é que a gente precisa se pautar assim nas teorias, nos estudiosos, para tentarmos acertar um pouquinho mais, mas é com eles que nós vamos aprender. Essa proximidade, essa troca é que realmente realiza a melhoria, realiza o bem, realiza a proximidade. E é o lema da nossa casa. O fato de nós nos movimentarmos para o próximo, isso gera a essência do Evangelho, a essência da vivência humana, que é o amor. Então é totalmente consoante. Eu queria só comentar, esse primeiro garotinho que esteve lá na sua sala, para nós, na nossa visão, foi assim, colocado propositadamente para despertar aquela sementezinha que vai fazer a Luciane abrir os olhos para esse universo. Pois é, verdade. Porque até então eu não tinha na minha história de vida uma relação. Quer dizer, hoje antigamente eu dizia que eu nunca tinha convivido com pessoas com deficiência até esse momento profissional. Hoje eu já
faria esse comentário de uma outra forma, né? Eu posso dizer que eu não identifiquei na minha infância ou na minha adolescência, porque hoje esse repertório, esse arcabouço a respeito do público de pessoas com deficiência, cada vez que a gente aprende mais, conhece um pouco mais, a gente entende que ele é infinito no seu olhar e na maneira da pessoa estar no mundo. Então hoje eu já não poderia dizer que eu não convivi. Eu poderia dizer que eu não identifiquei essa convivência. Aliás, esse é um tema importantíssimo, como identificar. Como identificar, exatamente. Então, assim, eu não tenho um relato da minha infância, da minha adolescência, até o início ali da minha vida adulta, né? Mais ou menos, porque como eu comecei a trabalhar com 17, olha, tá me denunciando um pouquinho. Não precisa fazer contas. Mas isso acaba fazendo com que a gente repense, de fato, né? E olhe um pouquinho para a nossa trajetória, para as nossas histórias familiares, às vezes quantas situações que estavam ali próximas, que poderiam ter tido um cuidado diferente, um zelo diferente, mas na nossa ignorância, na ignorância que eu digo da falta da informação, da falta do conhecimento, algumas situações passaram. Então, hoje, por exemplo, é um exercício que eu faço muito com os meus filhos, né? Eu tenho um casal, um rapaz que hoje está com 19, uma menina que está com 15, e desde cedo fazendo o exercício com eles, quando às vezes eu escutava comentários do tipo, fulano é esquisito, fulano é estranho, fulano... E hoje eu vejo que, assim, se eu plantei alguma boa semente, eles são o resultado disso, porque eles têm um comportamento, um olhar que já é um pouquinho um olhar impregnado pela mãe, que em algum momento abraçou a inclusão. Então, essas falas, por exemplo, do meu amigo esquisito, do meu amigo diferente, é algo que hoje não flui. E aí, às vezes, quando eu me deparo com alguma situação, que eu faço uma provocação, e ele sempre me responde, ué, mãe, é um amigo. É um amigo como qualquer outro amigo. Que coisa bonita. Né? Então, esse é o nosso eu acho que é isso ideal que a gente vai fazendo. De ir crescendo nas famílias o entendimento que também no nosso relacionamento de escola, na comunidade de uma maneira mais ampla, a gente possa ter essa inclusão, um termo muito atual e talvez justifique todo esse esforço e esse atendimento que a gente está buscando de esclarecer, né? Isso. Perfeito. Luciana, agora então, para que os nossos queridos possam ter uma visão do que nós estamos propondo, eu gostaria que você dissesse, contasse para nós, através dos seus casos também, o objetivo dessa nossa conversa. O que é que nós estamos propondo que vocês possam aproveitar, possam gostar de estar assistindo. Bom, eu acredito, né, que muitas pessoas hoje se debrucem sobre a temática do autismo. E aí depois eu explico por que eu estou falando de autismo, né? Nesse plural, porque de fato é uma condição humana hoje que ainda é recheada, digamos assim, de muitas controvérsias, de muitas lacunas, de muitas dúvidas, né? E quando nós nos debruçamos lá atrás, né, sobre as primeiras falas sobre autismos ou algo que se aproximasse do autismo, né, nós ainda temos uma história que está muito ligada à questão da saúde mental, dos quadros psiquiátricos. E ainda circula, digamos assim, pelo senso comum, pela sociedade, às vezes até por alguns estudiosos, sim, até que ponto algumas características desse sujeito, elas têm essa proximidade e o que poderia levar ou não uma estratégia mais exitosa para com eles. Então, acho que é muito interessante podermos falar sobre esse assunto de um ponto de vista que seja um pouco profissional, um pouco pessoal, para entendermos que eles fazem parte da sociedade e de que maneira esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, possa melhorar essa inclusão de todos, né? Se eu puder contribuir, né, como falei com você certeza. Em algum momento, Paulo, eu vou estar muito feliz. Não trazendo verdades, não trazendo modelos, mas trazendo algumas boas histórias que nos façam refletir no cotidiano. Tá? Maravilhoso. Eu atuo com formação de profissionais, né? Então, uma das minhas relações hoje, até
como disse no início, eu sou eminentemente uma professora. Então, eu continuo trabalhando com formação de profissionais de várias áreas. E uma das coisas que eu costumo dizer, na verdade duas, é o seguinte. Primeiro, que inclusão é processo. Então, se inclusão é processo, nós vamos vivenciar todos os dias situações que façam com que a gente reflita sobre as nossas ações, sobre as nossas posturas, as nossas atitudes, a nossa conversa, sobre a maneira como a gente organiza um espaço físico, que seja um espaço físico acolhedor para aquela pessoa. Então, é um exercício diário de autorreflexão sobre aquilo que eu estou fazendo, se de fato está acolhendo o outro, está permitindo que o outro se sinta incluído, ou se às vezes em pequenas situações eu não estou permitindo que isso aconteça. Cria um bloqueio, isso. Uma atitude pré-concebida e já exatamente. A gente reconhece como isso impacta a relação. E aí às vezes a gente não se percebe fazendo isso, porque acaba sendo tão natural dentro da nossa cultura termos determinadas atitudes que você não vê. Então, existem atitudes, por exemplo, que são extremamente capacitistas, né? Como alguns ditados populares. Quando eu chego para uma pessoa e digo assim, fui ali e dei uma de João sem braço. Opa, peraí. O que significa isso? Né? O que significa isso? Então, para uma pessoa, por exemplo, com uma deficiência física, que teve uma amputação de membros, você usar esse ditado, ele é um termo esquisito, tão pejorativo, tão pesado. Então, assim, existem alguns cuidados que a gente precisa ter, penso eu, né, para que de fato aquela pessoa se sinta pertencente àquele espaço. E são cuidados interessantes porque vão mostrando uma evolução no sentido de uma condição de relacionamento humano mais equilibrada, mais livre de preconceitos culturais que nos enquadram e limitam, mais abertos. É bem a proposta que a gente vê. Então nós vamos começar hoje, dentro daquele roteiro que você me passou, sobre essa identificação para os nossos queridos, o que é o autismo. Acho que se você considerar que vale, já ingressar por aí. Fica à vontade. Tudo bem, tá ótimo. Bom, como eu disse anteriormente, né, algumas pessoas hoje, e eu sou uma delas, gosto de falar autismos, né? Por que essa nomenclatura? Porque hoje, dentro do transtorno do espectro do autismo, se entende que essa situação do autismo, ela é uma condição humana dentro do nível de desenvolvimento humano e que esses desvios eles podem acontecer, digamos assim, de maneiras muito diferenciadas. Vou fazer um comparativo só de uma maneira didática para ajudarmos a entender o que eu estou querendo dizer. Quando nós falamos de uma deficiência física, por exemplo, o máximo que você pode perguntar é se aquela deficiência física é uma deficiência que seja uma mobilidade reduzida, ou seja, você tem uma pessoa que anda cambaleando para os lados, ou você tenha um cadeirante, né, como o próprio nome diz, cadeirante, aquele que é usuário de cadeira de rodas, ou você tem uma pessoa, por exemplo, com uma amputação de membros, ou membros inferiores ou membros superiores. É claro que eu estou aqui sendo bem resumida, claro. Mas de uma maneira geral, quando você fala de deficiência física, a gente cria imaginário em cima desse repertório que eu falei. Mas quando nós falamos do TEA, que é o transtorno do espectro do autismo, nós temos uma variedade de características a respeito desse sujeito, né? Quando eu falo, por exemplo, de um sujeito verbal, né? Um sujeito que oraliza, um sujeito que fala, mas mesmo dentro desse processo existem algumas ramificações, né? Você tem aquele sujeito que fala com uma conversação como essa que nós estamos tendo. Nós temos o sujeito que fala repetindo aquilo que outras pessoas falam. Nós temos aquele sujeito que fala, mas a fala dele às vezes é por uma palavra solta e que não necessariamente o outro que está ouvindo consiga decifrar e entender essa fala. Você tem uma ideia, por exemplo, eu tive uma turma que tinha um rapaz
que quando chegava o dia de segunda-feira, às vezes eu perguntava para ele assim: aí, Bruno, o que você fez no final de semana? E aí ele me respondia assim: futebol. Explicou tudo. Pois é, futebol. E como eu sabia do contexto dele de vida, quer dizer, eu sabia que os pais eram separados, de 15 em 15 dias o final de semana era com o pai, e aí eu sabia que o pai tinha uma pracinha perto da casa dele e ele levava o Bruno para bater uma bolinha nessa pracinha perto da casa dele. Então, assim, como eu tinha um conhecimento desse contexto, eu já entendia só pelaquela palavra futebol, né, de que ele estava me dizendo que naquele final de semana ele esteve com o pai, enfim, tudo isso. Mas se é uma pessoa que desconhece esse contexto, tá, futebol, jogou futebol, assistiu futebol, exatamente. Então, essas conexões de comunicação, elas acabam sendo partidas, mesmo sendo um sujeito verbal, né? E quando você fala, por exemplo, de um sujeito não verbal, você pode ter o sujeito não verbal, mas isso não significa que pela ausência da fala, da verbalização, ele não consiga se comunicar. Interessante. Ele pode, em algum momento, quando ele tem um desejo de alguma coisa, te puxar pelo braço, ele pode puxar a sua roupa, ele pode apontar para o seu objeto de desejo ou para onde ele queira ir. Então, existem outras formas desse sujeito se comunicar, mesmo que não seja pela fala. E olha que eu só falei de comunicação até agora. Imagino como esse espectro extenso. Então, cada uma dessas situações cria N possibilidades de convivência, né? Então, é por isso que falamos de autismos, né? Que algumas pessoas preferem utilizar autismos, que é para que eu possa fazer um exercício, conforme eu falei anteriormente, de entender que eu posso ter 2, 3, 4, 5 pessoas autistas no mesmo espaço físico, mas não necessariamente elas vão se processar da mesma forma. Não dá para carimbar um tipo só e dizer, este é assim e está enquadrado. Na verdade, tem uma variedade para a gente analisar e aprender a lidar. Exatamente. Então, antes de qualquer coisa, ali existe uma pessoa. Então, eu preciso olhar para essa pessoa, conhecer essa pessoa, entender como é que essa pessoa funciona, que envolve desde essa questão da comunicação, como nós acabamos de conversar, envolve a questão comportamental. Às vezes, não necessariamente a pessoa que tem uma estereotipia, né, o que nós chamamos de estereotipia, são esses movimentos repetitivos que alguns deles fazem em alguns momentos, flap, que pode ser o flap, que pode ser o pular, que pode ser algum tique, né, algum movimento de rosto, né? Eu convivo com uma pessoa que o movimento dela é o olho. Eu já sei, no caso dela, eu já sei que ela está passando por um momento de tensão quando ela começa a piscar muito. Enquanto que outros, o flap não necessariamente é uma tensão. Pode ser um movimento dele de corpo de dizer que ele está feliz naquele espaço. Entendi. De que aquela atividade que está sendo desenvolvida com ele lhe dá prazer, lhe traz felicidade. Então, é encontrar meios de se aproximar do sujeito, entender como é que ele funciona a respeito da sua comunicação, do seu comportamento, a sua compreensão de mundo, né? E isso é um outro cuidado que a gente precisa ter muito grande. Em linhas gerais, boa parte deles entende as coisas de uma maneira muito reta, digamos assim, direta no discurso, né? E aí, como eu disse para o senhor, a gente vai ao longo do tempo aprendendo com eles e reorganizando. Eu lembro em algum momento lá atrás que eu virei para um menino, né, que eu estava convivendo, estava iniciando ali um processo, um trabalho, de que a mãe dele tinha reclamado de alguma coisa, e eu virei para ele e falei assim: a sua batata está assando, hein? Bom, nós estávamos num espaço escolar naquele momento, e um tempo depois eu encontrei com ele, né, ele não ficava comigo o tempo todo, eu encontrei com ele no pátio da escola, com uma colher na mão, e ele estava com uma batata que ele tinha pego na refeição que tinha sido servida aquele dia na escola. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu falei: o que você está fazendo aqui? Assando minha batata.
Eu não falei para ele que a batata dele estava assando? Então é por isso que eu digo que é isso, é esse movimento reflexivo que a gente faz o tempo todo, né? De nos revermos. E aí a terminologia, ela vai muito de encontro a esse processo. Existe uma classificação ou uma tentativa de identificação para que as pessoas leigas possam acompanhar e, de alguma forma, tentar traduzir um tipo de atendimento? Não sei se isso é pertinente. Ao longo, pelo menos, do processo que eu tenho acompanhado, tanto atuando quanto estudando, a gente vem de um momento onde nós falávamos de condutas típicas, essa nomenclatura, onde você enquadrava, digamos assim, todos os sujeitos que tinham um comportamento um tanto quanto diferente do chamado padrão, do chamado convencional. Depois nós passamos por um momento de falarmos do transtorno global do desenvolvimento, o transtorno integrativo. Tem aí umas mudanças muito pormenorizadas sobre essa questão, mas já se fala de transtorno. E aí por que transtorno? Porque já se entende que o sujeito ele tem uma linha de desenvolvimento, Todos nós temos ali uma linha de desenvolvimento humano. O que se espera, de acordo com cada faixa etária, que a gente já tenha adquirido do ponto de vista motor, do ponto de vista cognitivo, E isso faz, então, com que a gente tenha esses marcos de desenvolvimento, essas marcações da nossa fase, infância, adolescência, fase adulta, para que, então, o sujeito possa ter um equilíbrio até onde ele chegou sozinho e até onde, ou a partir da onde, digamos assim, ele precisa de ajuda para poder dar conta desse seu desenvolvimento. Que interessante. E aí o transtorno, ele entra como uma palavra de que, peraí, existe aqui um caminhar que ele já poderia ter alcançado, mas que ele não o fez. Ele não o fez por quê? Porque faltou estímulo, porque faltou ajuda, ou ele não fez porque existe alguma questão do seu processamento orgânico que precisamos ali calibrar um pouquinho, E aí depois, em algum momento, a gente começa a falar de transtorno do espectro do autismo, quando então se mapeiam algumas características que envolvem a comunicação, a interação social, a organização cognitiva, e aí esses critérios eles começam a circular dentro desse espectro, que é, como eu falei, essa possibilidade de ver o funcionamento desse sujeito e entender como é que então ele se coloca no mundo e se coloca junto com as pessoas. Isso permitiria que, de certa maneira, as famílias ou pessoas que interagem tenham uma condição de reconhecer essa condição de uma alteração dentro dessa visão de um espectro dos autismos. Isso. E abrindo a possibilidade de identificar. Isso. E aí toda a continuidade de atendimento, de atenção. Porque aí, a partir dessas identificações, começa a serem montadas as estratégias. Entendi. Aquilo que nós chamamos dos suportes. O que eu preciso ofertar para um sujeito que não consegue se comunicar tão bem? Porque não é que ele não consiga, porque é uma falha dele. Eu acho que é importante a gente colocar isso. Não consegue se comunicar tão bem porque existe uma plenária, existe um grupo que não consegue acompanhar aquilo que ele tem por dizer. E aí, como é que nós fazemos, então, essa interlocução para que isso seja entendido? Que beleza isso, porque a percepção que na visão da nossa doutrina nos dá a chance de explorar um pouco mais, é que há uma interação também num nível de comunicação pelo espiritual, onde há toda uma visão de desenvolvimento, como você mencionou, no plano, vou chamar de material ou encarnado, perfeitamente colocado pela ciência, Mas também existe um reflexo e um direcionamento pelo plano espiritual. E essa visão de que a interação, como você mencionou, do grupo e o que é esperado provoca melhorias ou provoca, no nosso caso, situações de transtorno também, quando a situação não está em equilíbrio, se associa muito bem a essa condição de vivência que precisa ser ajudada. É o que a gente vê quando as pessoas vêm à nossa casa
eu não diria como na condição dentro do espectro do autismo com facilidade, mas que ainda não chegaram a essa condição, mas já apresentam dificuldades pessoais que precisa desse mesmo tipo de abordagem e entendimento. Então, casa muito bem, é um esforço maravilhoso. Luciane, eu tenho, infelizmente, o que te posicionar aos nossos amigos, que nós temos uma limitação de 30 minutos nos nossos programas. E como o tema é muito amplo, eu já gostaria de convidar você para fazermos uma continuação deste programa no momento em que nós chegarmos ao limite do nosso tempo, para que os nossos queridos telespectadores possam, então, aproveitar a continuidade dessas informações. Eu acho que hoje nós vamos chegar praticamente a identificar o que é o autismo e essas primeiras condições. E já propor, na condição de um próximo programa, a visão de como identificar, como oferecer tratamento, quais os direitos, né, dessa pessoa e, enfim, a continuidade da terapia, no contexto até para nós mesmos, principalmente, que pode ser oferecida ao espectro dos autismos. O que é que você acha? Eu acho ótimo, será um prazer termos a oportunidade de continuar um pouquinho mais essa conversa e podermos aí aprofundar nessas possibilidades de identificar o sujeito, que eu acho que isso é super importante, né? Para que sejamos cada vez mais acolhedores. Maravilhoso, maravilhoso. Nós temos ainda alguns minutinhos. Você pode continuar aí estendendo a sua explanação, que está sendo belíssima, e quando chegar no nosso limite eu te aviso, tá bom? Bom, então para esse nosso primeiro encontro, né, o que eu acho que seria interessante nós colocarmos? Que todos esses aspectos que nós falamos aqui, apesar de eu falar, né, da minha base de formação, que é a área da educação, é importante que nós levemos para qualquer área de conhecimento, para qualquer área de vivência do sujeito. Porque esse sujeito, ele é autista na sua residência, na escola, no trabalho, nas práticas esportivas, enfim, na sociedade de uma maneira geral. Então, eu penso que essa nossa autorreflexão cotidiana, para tornarmos os processos cada vez mais inclusivos, ele deva se envolver em todos os lugares, em todas as instâncias da sociedade, porque esse sujeito está aí com o direito de estar em qualquer lugar. Então, acho que, né, começarmos a fazer esse exercício hoje, até que ponto eu estou sendo inclusivo, eu não estou sendo, eu poderia fazer isso de uma outra forma. Diria que duas pequenas dicas, tá? A primeira é que sempre que você estiver perto de uma pessoa com deficiência, que você se aproxime não com verdades, não com modelos, mas que você se aproxime da pessoa, né? Primeiro perguntando se essa pessoa precisa de ajuda para alguma coisa, né? Porque pode ser que ela esteja simplesmente ali naquele espaço, reconhecendo, vivendo. Então, se ela precisa. E quando ela te disser que precisa de ajuda, que você pergunte como posso te ajudar, né? E sem jargões do tipo, o autista não gosta de muita gente, o autista não gosta de contato físico. Pergunte para a pessoa, converse com a pessoa. O autismo é uma condição. Então, você não está dialogando com o autista, você está dialogando com uma pessoa. Que maravilha! E isso nos traduz claramente a própria visão da realidade das famílias, que são compromissos coletivos no desenvolvimento dos seus participantes. Nós entendemos assim pela doutrina, e também as igrejas e as filosofias nos mostram, que não é à toa ou por acaso que a gente está junto. Então, particularmente, como você mencionou, com naturalidade, numa relação aberta, não necessariamente de família, nós puxarmos isso para o contexto da responsabilidade dos familiares, acaba sendo ainda mais relevante, que a gente olhe a pessoinha ou as pessoas que estão ali como seres amados que nós vamos vivenciar. E nós chegamos ao final do nosso primeiro momento, agradecendo a presença da nossa querida doutora Luciane e também aos nossos queridos participantes aí que estão nos assistindo e que tenham um pouquinho de paciência, mas vamos apresentar a continuação desse nosso programa. Muito obrigado, Luciano, sua despedida. Muito obrigada a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Que eu esperamos seja breve. Então, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.
Fiquem com Deus.